João e Maria. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento, ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Sozinhos na mata, estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata, e este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta e dos pais nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente. Mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata enquanto caminhavam. Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã fazendo uma trilha. Desta vez, se afastaram ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram, por fome e cansaço, e quando acordaram estava muito escuro. Maria desatou a chorar. Mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas. Andaram por muito tempo, durante a noite, e após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram-se sob uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças, como querendo convidá-los, acordou-os. Seguiram o passarinho e de repente se viram
ante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda, gritando no interior da casinha. Ah, quem está o teto mordiscando e as paredes moendo? Nada, assustadas, as crianças responderam. E o Saci Pererê, que está zombando de você? E continuaram deliciando-se à vontade. Mas, subitamente, abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso, com a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejam que tem fome, a ponto de quase destruir a casa. Entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias aprontadas pela velha para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitados que a velha era uma bruxa que comia crianças e para atraí-las tinha construído a casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos satisfeita. Então, em meu poder, não podem me escapar, porém, estão um pouco magros. É preciso fazer uma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa. Vá tirar a água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, eu vou comê-lo. Mariazinha chorou e desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por ter a vista fraca e não enxergar, a um palmo diante do nariz, mandava: João, dê o seu dedo, quero sentir que se já engordou. Mas o esperto João, ao invés de mostrar o seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque, apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia, perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água e ponha para ferver. Magro ou gordo, eu pretendo comer o seu irmão. Eu venho esperando há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou, em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão. Mas, na verdade, ela queria assar a pobre Mariazinha e do João ela faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: Entre ali e veja se está na temperatura certa para assar o pão. Mas Maria, que já compreendera, não caiu na armadilha. Ah, como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Ah, você é mesmo uma boba. Olhe para mim. E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-lhe no forno e fechou a portinhola com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último ossinho. Maria correu ao porão e libertou o irmão. Abraçando-se, chorando lágrimas de alegria, depois nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e de pérolas. Reluzem mais que as minhas pedrinhas, disse João. Eu vou levar algumas para casa. E encheu os bolsos de pérolas. Com o seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira
e avançaram pela mata, mas não sabia para que lado deveriam ir. Andaram bastante até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio? Disse Maria pensativa. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos, acrescentou João. Mas lá adiante estou vendo um marreco. Quem sabe nos ajudará? Gritou na direção, mas o marreco estava longe e pareceu não escutá-lo. Então João começou a entoar. Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador. Nos leve para outra margem. Temos que seguir viagem. O marreco aproximou-se docemente. João subiu em suas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo. Não, disse Maria, um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram. Um de cada vez, atravessaram o rio na garupa do marreco e, após agradecer carinhosamente, continuaram o seu caminho. Depois de algum tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez, tinham tirado lenha naquela clareira, de outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente, avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção, escancararam a porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quanto remorso sentira desde o que abandonaram os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Por grande sorte, a madrasta ruim que o obrigara a se livrar dos filhos havia morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair no chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveria mais temer nem miséria nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura sem mais nenhuma preocupação.